filho de agricultores convencionais que transformou a pastagem em uma área de solo rico e de muita fartura de frutas, raízes e outras plantas fundamentais para o ecossistema. Vamos mostrar como funciona a agrofloresta e por que ela está ganhando espaço na agricultura. Já se fala que a agrofloresta é a agricultura do futuro, né? Mas eu vejo que a gente não pode esperar até o futuro, né? Os nossos dilemas atuais já estão aí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. Nesta edição também é destaque. Suinocultor planeja Museu do Zero, com construções históricas remontadas e outras réplicas. Tudo para resgatar a tradição dos imigrantes alemães. Capela, era a escola Capela, a gente chama em alemão de Schulkapelle. Então, durante a semana era utilizado para atividades escolares e durante os finais de semana para ritos religiosos. Tem a colheita do trigo para semente. Variedade desenvolvida pela Embrapa é destaque. Tem uma adaptação muito boa para a nossa região e com produtividades que estão chamando a atenção na hora da colheita. O turismo rural segue em alta. Vamos mostrar um hotel que reúne hospedagem com atrativos da roça, voltado principalmente para as famílias. Marca muito, né? Ter contato com os animais, os bichinhos, dar comidinha. É uma realidade que a gente não tem normalmente na cidade, né? É mais difícil, né? E é claro que um passeio na fazenda tem que ter uma voltinha de cavalo, né? E a receita da semana é a sandália de São Francisco. Quem vai ensinar é a dona Terezinha. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. E agora a gente vai conhecer uma região aqui de Santa Catarina que está colhendo as primeiras sementes de trigo. A cultivar é muito incentivada para plantio diverso. A cultura é muito indicada como uma fonte de renda e também de cobertura de solo para preparar o solo para as culturas de verão. Em terras onde a produção de milho e cebola reinam no cenário, quem tem chamado a atenção é a colheita das sementes de trigo. Essa propriedade, que fica na localidade de Rio do Norte, em Ituporanga, em Santa Catarina, foi uma das 4 do Alto Vale a participar de ensaios com variedades diferentes de sementes de trigo. Seu Antônio, que vem apostando no grão como uma opção de plantio no inverno, decidiu topar o desafio, já que vinha se queixando de alguns problemas recorrentes na produção. Eu já venho plantando uns 3 anos seguidos trigo. E nós sempre temos um problema, né? Eu chamo de um amarelamento bacheiro desde o início. E isso tem acontecido quase todos os anos aqui, né? Com as outras variedades que sempre eu plantei. E foi pensando na necessidade de resolver essa queixa dos produtores e acreditando no potencial do plantio dos cereais de inverno em Santa Catarina, que a Cravil buscou testar algumas variedades de sementes de trigo em busca de uma que fosse mais adaptada à região. Foram feitos testes além de Ituporanga, em Petrolândia e Bom Retiro. Seguindo a linha de qualquer produção de semente, a sistemática para escolher um material inclui desde muito ensaio até a parte experimental e você chegar num ponto final. Tem todo um processo no qual se passa desde a escolha do material, ensaios com material, adaptado para a região, para que em 2022 nós escolhêssemos um material que já tem próximo de 10 anos da Embrapa, que é o Bela Joia. Os produtores em geral na nossa região reclamam muito das doenças. Por quê? A nossa região é uma região úmida, ela é nublada, tem dias de garoa, então a nossa região não é uma região a 100% para trigo. Mas esse Bela Joia parece que ele veio e eu espero que ele veio para se desenvolver e que nós conseguimos produzir mais trigo na nossa região. Outro ponto positivo observado pela parte técnica da cooperativa é o potencial produtivo da variedade. O material se comportou muito bem,
tem uma adaptação muito boa para a nossa região e com produtividades que estão chamando a atenção na hora da colheita. É lógico que são produtividades dentro de área de semente, né, com nível de tecnologia. Os produtores que foram escolhidos para fazer isso têm um perfil mais próprio para produzir semente. Após colhido, o trigo vem para esta unidade de beneficiamento em Rio do Sul, onde passa por um processo de secagem, classificação densimétrica e aí sim é embalado e disponibilizado aos agricultores a partir de abril do próximo ano. E é a primeira vez que sementes de trigo são produzidas no Alto Vale. Enquanto a semente Bela Joia está sendo preparada para chegar aos produtores da região, seu Antônio compartilha sua experiência de teste, que resultou em uma média de produtividade em torno de 65 a 68 sacos por hectare. Ele foi muito bom porque com todo o tratamento semelhante aos outros, ele sempre se comportou muito bem, né? Eu não vi folhas amarelas por baixo, nem aquelas doenças que se comenta. Houve alguma coisinha no final porque choveu muito, né? Houve 10 dias praticamente de tempo nublado com garoas e chuva que eu não pude entrar e fazer tratamento. Mas mesmo assim ele respondeu muito bem. Um museu inteiro construído praticamente do zero, uma mistura de construções históricas remontadas e réplicas daquelas estruturas que faziam parte da vida dos primeiros imigrantes. Por trás deste sonho, um suinocultor que fez questão de deixar a sua marca para as futuras gerações. Por um segundo, a gente pode se imaginar mesmo em uma vila do início do século XX. Há quem diga que é simplicidade e há quem se impressione com a robustez das construções de época. Rodeando a praça da igreja, um hotel, um moinho e, por que não, o agricultor no seu duro trabalho com os bois. Itapiranga é um município catarinense de 17 mil habitantes. Faz divisa com o Rio Grande do Sul pelas águas abundantes do Rio Uruguai e também com a Argentina. É aqui que seu Inácio nasceu, cresceu, trabalhou na agricultura e desenvolveu um projeto que deve ficar além das gerações, assim como a tradição que herdou dos pais e avós. Eu sou 50 anos, 3 meses e 13 dias mais velho que o município de Itapiranga, né? E então tenho essa alegria de poder dizer isso, né? Porque a gente viveu muito disso ali que eu tenho aqui, né? O que eu trouxe para o centro histórico foi o pensamento de antes ainda, de 28, né? O Centro Histórico Germânico se tornou um sonho do seu Inácio quando ele visitou um parque semelhante no Rio Grande do Sul. Por muitos anos, correu atrás para que fosse desenvolvido pelo poder público, mas sem respostas, decidiu colocar em prática, com o dinheiro que recebeu da cota capital por trabalhar por décadas com suínos em uma cooperativa. Eu dizia para o meu construtor e equipe, vocês têm que pensar que vocês estão em 1930. O que tem para trabalhar? Tem madeira, tem pedra, esse é o que tem, e vamos trabalhar com isso, né? Nada de prego, né? Então nessas construções, tudo estilo germânico, tudo são encaixadas, né? Se tu olhar assim ao teu redor, ver as flores, eles estão num coxo de madeira, né? Não tem nada de concreto ou de plástico, essas coisas a gente procurou tudo deixar de lado. A gente tentou fazer tudo como era antigamente. Nós temos uma área aqui de 6 hectares, desses 6 hectares são 4,9 hectares que estão encercados e tem nesse espaço então 30 pontos de visitação. O que as pessoas, os visitantes encontram nesse espaço? Então são várias edificações que trazem um resgate histórico e deixam uma memória da história desde a sua colonização, da colonização Porto Novo, que hoje é Itapiranga. Entre as construções mais imponentes está esse hotel, construído em 1928 pela família Scheller, bem perto do Rio Uruguai. Ele foi desmontado e remontado aqui, preservando as características. Então, ele funcionou, na verdade, como hotel só 6 anos. Depois ele serviu como comércio. E em cima temos ainda 8 quartos.
Esses quartos também a gente deixou bem igual como eles estavam lá na comunidade, né? Um ponto assim bem interessante é que o telhado, que é de zinco, ele foi importado naquele ano da Inglaterra. E todo o telhado hoje ele está sem ferrugem, sem nada, está intacto, né? A casa Wolfart também foi desmontada e reconstruída no museu. E o interior resgata como eram os móveis, mesas e cadeiras de madeira e os antigos colchões feitos de palha de milho. E tem uma outra construção muito importante neste projeto, esta feita do zero, apenas a partir de memórias. Uma réplica da casa que pertenceu aos pais do seu Inácio. E até a própria edificação não tem foro. Era o sistema de fogão a lenha, que antigamente não existia, era apenas uma chapa, então pertences que eram pendurados na própria parede. Então tudo isso é interessante, que faz com que as nossas gerações, as pessoas que aqui vêm, que são e têm lembranças do passado, se lembram de tudo, como que passaram esse tempo, como que foi aquele tempo, né? Entre as réplicas está também a igreja, toda construída em madeira, sem pregos ou parafusos, na técnica enxaimel. Para isso, a gente sai de Itapiranga e vai até Blumenau, que fica 640 quilômetros distante no mapa. O Paulo esteve à frente de alguns dos projetos do parque, inclusive este desafiador. Fabricamos uma igreja aqui, de proporções razoáveis, ela tem 12 metros de comprimento, 8 de largura, 13 de altura. Então, imagina você fabricar aqui em Blumenau toda a estrutura, todo o esqueleto, chegar lá em Itapiranga, simplesmente tirar do caminhão e montar em 5 dias. Antigamente servia como escola capela, era escola capela, a gente chama em alemão de Schulkapelle. Então, durante a semana era utilizado para atividades escolares e durante os finais de semana para ritos religiosos. E Itapiranga talvez seja até um lugar único do Brasil ou do mundo, aonde só poderiam entrar aqui, morar aqui, os de origem alemã, nato ou de origem, e tinha que ser católico, né? Então, veja bem que era uma sociedade bem fechada, né? Então, a fé fez com que o pessoal não desistisse. Os jardins estão em constante evolução, com peças novas chegando todo dia, muitas delas feitas aqui mesmo pelo Ambrósio. Inclusive, a maior parte das estátuas dos porcos foi ele que fez. Por ter trabalhado vários anos na criação, aí eu sempre observando os animais, então a gente consegue fazer exemplares cada vez mais identificados realmente com a espécie, né? O bambu, a gente usa ele então para enfeites, pode montar vasos depois. Não é todo dia que a gente tem a criatividade para fazer isso. Às vezes a gente tem que fazer um outro serviço e daí na hora, quando surge a ideia, aí é a hora de botar a mão na obra e deixar o exemplar pronto daí. E a gente sempre focou muito em criar espaços onde o povo venha e também se identifique, né? Os jardins e as rosas sempre tiveram uma forte ligação com a imigração germânica, que nós temos 600 roseiras de 10 cores diferentes. Parece um quintal comum? Até parece, mas a gente vai ter que subir o drone para você ver que ele é bem diferente. Como esse quintal tem uma forte ligação com a suinocultura, olha só. Suínos não é sempre só rosas, não é sempre alegrias. Suínos, que nem agora, estão passando por um momento muito difícil. Então é muito espinho. É para lembrar os momentos bons da suinicultura, que é a rosa, e é para lembrar os momentos ruins da suinicultura, que são os espinhos, né? Aqui está, inclusive, o primeiro museu do suíno do estado, que retrata a importância do animal no desenvolvimento da colônia e como a forma de criação foi mudando. Nos anos 40, 50, tinha esse tropeirismo do suíno também. O pessoal conhece o tropeirismo de gado, que era passado por lajes.
mas por Chapecó passavam o tropeirismo de suínos, né? Quando o suíno está com fome, é só jogar uns grãos de milho no chão que eles vêm atrás, né? Assim, devagarzinho, o pessoal ia instruindo os suínos para caminhar, e assim caminharam talvez até um ano para chegar até em São Paulo. E eles aproveitaram também um período sempre da colheita do peão no Paraná, e com o peão eles faziam a engorda do suíno. Outra ideia diferente do suinocultor foi fazer uma arapuca gigante, assim como eram feitas antigamente para pegar pássaros. Para relembrar outros tempos, tem ainda o moinho para beneficiar os grãos. Esse espaço relembra a forma antiga de fazer o vinho, a estufa de fumo de antigamente. O ingresso custa R$ 36,00 e a meia entrada R$ 18,00. O principal público é das escolas, depois terceira idade, famílias e grupos de amigos. Todos atrás de resgatar as memórias ou aprender um pouco mais. Então a gente pensou tudo assim, de lembrar as pessoas da terceira idade hoje, como é que era, e o pessoal fica bem empolgado, né? E também fizemos tudo assim, pensando nos nossos filhos e netos que precisam saber como é que era a vida no início de Itapiranga. Isso aqui me orgulha muito de poder mostrar à sociedade hoje todo esse trabalho que foi feito, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no mundo da agrofloresta. Você vai ver como funciona esse sistema de produção que reúne árvores, hortaliças, raízes, tudo no mesmo espaço. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Ele é filho de agricultores convencionais, suinocultores, mas desde criança tinha o sonho de proteger a natureza. Depois de uma palestra inspiradora na faculdade, largou tudo para se dedicar à agrofloresta. Com vocês, uma aula sobre agricultura sustentável. Acho que era um sonho de menino. Sempre tinha aquele contato com a natureza, aquele encanto pelos animais e pelas árvores. E eu senti muita necessidade de buscar esses conhecimentos. Do alto já dá para dizer que esta é uma floresta, uma grande área verde que se destaca no cenário de lavouras, pastagens e granjas, no município catarinense de São João do Oeste. Bananeiras e eucaliptos são as que mais chamam a atenção, mas está muito longe de ser só isso. É aqui dentro, entre sombra e luz, que se desenvolve uma outra centena de plantas, desde raízes, folhosas, frutas e hortaliças. Essa é a agrofloresta, que tem sim um pouco a ver com o que os nossos antepassados já faziam. Já se produzia alimentos na floresta, mas tem algumas diferenças ali que a gente consegue trabalhar um pouquinho mais organizado. Eles derrubavam as florestas e tacavam fogo. Só que essa prática, ela não é sustentável. Nós podemos usar um pouquinho mais a consciência e ao invés de tacar fogo, que desse modo
só sobram 2 a 3% daquela floresta que estava ali. Então a gente faz um processo que a gente derruba as florestas, né, ou maneja e organiza esse material no chão de uma forma que a gente consiga plantar ali no meio. E nisso a gente consegue reestruturar o solo ao longo do tempo. Por exemplo, o que a natureza leva 100 anos para fazer, a gente consegue fazer em 10 anos. O projeto do Ney começou a ser implantado entre 2015 e 2016. E aqui está uma foto de como era o lugar antes. Mudou um pouco, né? O processo não foi nem um pouco simples. O agricultor viajou por 2 anos conhecendo agroflorestas em outros estados e estudou inclusive com um agricultor de origem suíça, que é referência na técnica de cultivo. Que é o Ernest Guest, né, que está lá na Bahia, que está desenvolvendo há mais de 40 anos. Né? A média de produção de cacau da Bahia são 20 arrobas por ano. O Ernest produz 80 arrobas, né? Isso são 4 vezes a mais, sem usar adubação química e sem usar agrotóxico. Né? E os produtos dele têm alto valor biológico, né? O cacau dele é considerado o melhor e mais medicinal do mundo. E essa história tem mais um personagem importante, o Wilson, esse cachorro aqui que está agora com 7 anos. Ele foi muito fundamental nessa mudança de vida do Ney. Não sei se é do tempo de vocês, mas teve um filme, umas épocas que era bem famoso, né? Que o artista era o Tom Hanks. Cara que se perdeu num navio e foi parar numa ilha deserta. E começou a conversar com uma bola, né? Tinha uma bola junto e batizou-la de Wilson. Eu não tinha muito com quem conversar sobre ideias assim, porque minha família nunca viu ideias parecidas, não passava na mídia ideias parecidas. E meus amigos também que cresceram comigo aqui, eles estavam todos no sistema convencional, né? Ou viraram motoristas de caminhão, né? Que é o que dá retorno aqui, que mantém os empregos, né? Ou trabalham diretamente para as indústrias. E aí eu acabei adotando um cachorro. Né? Um cachorro que eu batizei de Wilson, eu começava a conversar e dialogava com ele. Isso foi por longo de vários anos. E hoje todas as crianças e estudantes, enfim, turistas que vêm aí, o Wilson vai lá e recebe eles e começa a latir. Parece que ele quer falar com eles. Então isso é muito engraçado, essa história. Assim como o nome já diz, a agrofloresta é o consórcio da agricultura com a produção de madeiras. A intenção é imitar o que a natureza já faz normalmente, onde todos os seres humanos, plantas, animais silvestres, micro-organismos, bactérias têm papel importante. São 3.000 metros quadrados com 6 propostas diferentes: produção de hortaliças, frutas, raízes, pastagem e madeira. Respeita assim, ó. Faz as linhas de floresta, né? E nesses intervalos, a cada 4 ou 5 metros, a gente planta cultivares agronômicas anuais no meio, né? Isso nos permite ter uma diversidade muito grande, né? De desenhos, enfim, de espaçamentos, mas lembrando que cada planta tem seu desenho, né? De seu espaçamento em lugares diferenciados. E sabe quem é protagonista? O tal do eucalipto. Então, por exemplo, nós temos cafés plantados na nossa região, né? Temos a moringa oleífera, né? Que é uma das plantas mais nutritivas e mais medicinais que a ciência já descobriu. Temos muitas frutas, temos cítricas, temos abacates, temos bananas e temos eucaliptos. Olha só como é que a gente faz o manejo desse eucalipto. O eucalipto, pessoal, no modo tradicional, ele não é muito bem visto. Eles falam que ele suga fonte, seca água, enfim, faz tudo uma coisa só. Mas ele é a árvore para nós, aqui do jeito que a gente desenvolve ela é a planta que mais produz água no nosso sistema, né? Não tem nenhuma árvore em todo o planeta Terra que cresce mais que o eucalipto. Só que a gente precisa segurar ele, né? Então, como vocês podem ver, nós temos uma diversidade muito grande, né? Isso é um mandamento da natureza, né? A natureza trabalha com diversidade, com várias espécies diferentes. Então, os nossos eucaliptos, a gente mantém eles a uma altura de 6 a 8 metros de altura, né? E a gente sempre faz as podas. 3 a 4 vezes por ano, a gente faz as podas nesses eucaliptos, né? Então, ó, esse material que cai no chão vira o nosso adubo,
Cada pé de eucalipto desses me produz mais de 100 quilos de adubo por ano. Então outra coisa que a gente consegue fazer, por exemplo assim, o eucalipto ele pega os minerais que estão a 3, 5 a 10 metros de profundidade e vai acumulando no tronco, nos galhos e nas folhas. E aí a gente faz essa poda, larga esse material no chão, que vira alimento para as nossas outras plantas de interesse econômico. E outro segredinho que a gente consegue desenvolver, manejando o eucalipto assim, pessoal, não existem geadas dentro de uma floresta, né? Somente em áreas abertas. Então, na época de fevereiro em diante, a gente já não faz mais o manejo do eucalipto. Então, ele forma uma copa frondosa e protege as outras plantas, né? Por exemplo, assim, o nosso café, as nossas bananas, a moringa oleífera, que é nativa da Índia. Então, todas elas se sentem protegidas. Então, a ideia de você trazer uma diversidade de plantas que se adaptam, que precisam mais sombra, outras que precisam mais de sol, que você cria um microclima aqui dentro, né? Então, de dia não é tão quente e de noite não é tão frio. Temos também nossas abelhas, aqui no projeto temos 9 espécies de abelhas que estão inseridas no contexto agroflorestal, né? Então, elas são nossos polinizadores. Quando esses polinizadores estão dentro do teu sistema, ele fica muito mais eficiente. Temos estudos científicos que mostram que quando tem o polinizador dentro do sistema, ele fica 80% mais eficiente. Dados divulgados recentemente mostram que 33% dos solos do mundo estão degradados, ou seja, não tem mais a mesma capacidade na produção de água e sequestro de carbono. O sistema de agrofloresta é apontado como um dos grandes trunfos para a recuperação destas áreas, sem que elas deixem de ser usadas para a lavoura. De nada adianta a gente falar em querer se alimentar saudável, né? Se o nosso solo, que é a base da vida, né? Que é a base dos alimentos, não está saudável. Essa amostra aqui é um solo de uma lavoura de milho convencional, né? Vizinha da nossa, né? Como vocês podem ver, um solo muito compactado, né? Um solo que não tem cheiro nenhum, né? Não tem matéria orgânica, né? Então você tem que trazer tudo de fora, né? Você tem que trazer adubação de fora, mas as nossas plantas que a gente põe nesse solo, elas são alimentadas com apenas 3 minerais diferentes, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, adubação química, né? Mas as plantas precisam de mais de 30 a 40 minerais diferentes, né? Então uma planta que cresce num solo assim, ela já cresce deficiente de minerais, né? E aí vem os agentes manejadores, que o sistema chama de pragas, né? Para tentar tirar aquela planta que está crescendo nesse solo, porque ela não está saudável, ela não está bem nutrida. Diferente de um solo de agrofloresta, né? Que a gente consegue produzir, ó, a gente consegue ver minhocas. A coloração desse solo é muito mais escura, né? A gente consegue ver raízes, a gente consegue ver vários bichinhos trabalhando aqui e muita reserva, né? Isso aqui é matéria orgânica, isso aqui que produz o solo preto, né? Que é o grande ouro da terra, que nós chamamos, é a madeira no solo, né? Então a gente precisa restaurar esses solos, né? Para a partir disso as plantas começarem a ficar saudáveis e produzirem alimentos saudáveis que realmente supram as nossas necessidades nutricionais diárias. Entre os próximos projetos está a construção de uma agroindústria para beneficiamento e venda dos produtos. Só para se ter uma noção, só de banana são mais de 3.000 pés. As plantas têm o papel principal de gerar matéria orgânica dentro do sistema, mas é claro, podem chegar aos consumidores através de outros produtos. A gente tem as hortaliças que a gente produz para nós, temos muitas espécies de frutas também que a gente beneficia, algumas e faz uso também. E aos pouquinhos a gente vai ampliando a produção, né, conforme a gente vai aprendendo com a natureza. A gente também trabalha com as abelhas sem ferrão, então a gente tem o mel, a gente tem própolis, a gente vende enxames também, né? Então de cada pouquinho, de cada coisa sai um pouquinho de coisa que a gente consegue tirar retorno financeiro para nós nos mantermos, né? A propriedade está aberta para a visitação de escolas, grupos de agricultores e principalmente para capacitações para quem queira aprender mais. O Ney acredita que é viável que as ideias da agrofloresta sejam aplicadas para ganhos em escala comercial. Já se fala que a agrofloresta é a agricultura do futuro, né? Mas eu vejo que a gente não pode esperar até o futuro, né? Os nossos dilemas atuais já estão aí. Temos que desenvolver tecnologia, temos que criar políticas públicas ainda, né?
para poder ter recursos para os agricultores poderem investir. Então nós temos uma longa caminhada pela frente. Os princípios são os princípios de trabalho que a natureza usa para se desenvolver, né? A gente conseguindo trazer isso para a agricultura, a gente produz muito mais do que o sistema convencional produz, de uma forma orgânica, de uma forma em harmonia com a natureza. E nas próximas semanas a gente vai trazer muitas dicas que a gente gravou com o Ney sobre vários temas, principalmente as plantas medicinais. Nós vamos agora para aquele intervalo curtinho e na volta tem um dos destinos queridinhos do turismo em Santa Catarina. Nem só hotel e nem só fazenda. Você vai ver como a mistura de tudo isso com uma pitada de gastronomia de vó tem atraído turistas para o campo. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. Um dos setores que mais cresce no país é o turismo de experiência, que não envolve apenas a hospedagem e as paisagens, mas também muita gastronomia e atividades que podem ser desenvolvidas pelos turistas. Dois amigos do norte de Santa Catarina apostaram em tudo isso e naqueles atrativos que só a roça pode oferecer. Um quarto de hotel confortável atrai muita gente, mas que tal hotel que tem cavalo, ganso, comida de roça e até aquela musiquinha ao vivo? É no interior de Massaranduba, bem pertinho do limite com Blumenau, que fica a junção de tudo isso. O Hotel Fazenda é um projeto do Frank com amigos de infância. Eles investiram no local no começo de 2020, sem saber de tudo que estava por vir. Achando que ia dar tudo certo em primeiro lugar, né? Foi uma grande aposta, né? E daí fomos surpreendidos 15 dias depois, né? Com a declaração da pandemia mundial. Mas o ser humano, ele é motivado por desafios, né? Então foi uma experiência que eu acredito que fez a gente evoluir muito como ser humano e como profissional também. E o turismo rural, ele está em evidência, vem crescendo muito. Já dá para ver que o lugar tem um mascote barulhento. O Reginaldo, esposo da Regina, é aquele ganso cheio de personalidade. Nas atividades da manhã, ele é protagonista. Ó, Reginaldo, não é pra picar os amigos, tá bom? Sem picar o amigo. Aliás, tem muitos outros bichinhos que não reclamam nem um pouquinho de ganhar atenção. É o caso do peru Ricardo, extremamente manso. E as ovelhas, então, só falta quererem pular a cerca. Marca muito, né? Ter contato com os animais, os bichinhos, dar comidinha. É uma realidade que a gente não tem normalmente na cidade, né? É mais difícil, né? O contato e estar no dia a dia. O que você mais gostou? A ovelha. A ovelha? Por que a ovelha? Porque eu nunca ouvi uma ovelha fazer barulho. Ah, você tinha visto no computador, né, filha? Muito bonitinha, né? É igual aquele do celular, né? Que você joga, daí fica o barulhinho da ovelha. É como se as portas da fazenda estivessem abertas para receber quem queira ver um pouco mais sobre como tudo funciona.
O destaque aqui é a produção de tilápias, que acaba indo para o cardápio, mas também para a venda aos frigoríficos. É claro que tem que ter onde pescar. São dezenas de tipos de bichos, entre aqueles realmente criados para encantar o público. E aqueles que estão pela área e aparecem muitas vezes apenas para desfrutar o que está por ali em abundância. Com a chegada da pandemia, né, as pessoas acabaram, num primeiro momento, tendo esse isolamento e depois as pessoas acabaram procurando espaços mais abertos, né, mais voltados para a natureza, né? Então o turismo de cidade, as pousadas de cidade acabaram perdendo um pouco do espaço e espaços abertos, como esse daqui, acabaram sendo valorizados, né? Tanto, Aline, que o nosso projeto em 2 anos e meio ele dobrou de tamanho, né? Nós iniciamos com 33 suítes, estamos fechando agora o ano de 2022 com 64 suítes. Então mostra que as pessoas elas se sentem à vontade no campo, respirando o ar puro da natureza, trazendo seus filhos para brincar, né? E é claro que um passeio na fazenda tem que ter uma voltinha de cavalo, né? Tem aqui, ó, o Ventania e o Furacão, que são os mascotes e vão levar a gente para esse passeio. Bom dia! Bom dia, tudo bem com Pode vocês? embarcar na, Pode. na carruagem oficial? Carruagem oficial do Casarão do Vale. Então vamos lá. E acha que só a juventude gosta desse passeio porque não conhece? Quando os grupos da terceira idade vêm para passar o dia, tem fila, quase uma competição. Beleza, povo! E não pense que com o passeio de trator é diferente, lota a cada voltinha. O importante instrumento de trabalho da lavoura aqui vira um trenzinho com música e tudo. Nós recebemos aqui pessoas de todas as idades, pessoas com diversas propostas, né, que buscam para o descanso, para o lazer, grupos da melhor idade, mas a família é o destaque. Para você ter uma noção, nós temos hoje uma equipe de recreação composta por 4 pessoas, são profissionais, né? Então tem os recreadores que cuidam das crianças menores, a faixa etária intermediária, e tem o recreador que trabalha com adulto, né? E se tem mais um item que fisga a atenção de todas as idades, é a culinária. São 4 refeições por dia, sendo 2 delas servidas no fogão a lenha. Falar de fazenda e não falar de uma boa comida de roça é complicado, né? Então uma comida diferenciada, né? Aqui você vai encontrar uma boa galinha caipira, uma rabada. Aos finais de semana a gente tem a famosa costela feita no fogo de chão, tilápia, que é o nosso ponto de destaque, né? Essas sensações e sabores fazem qualquer um se sentir em casa. E foi bem este o caso da família Lunelli. Eles são do município vizinho Jaraguá do Sul e é a 4ª vez só neste ano que vem passar uns dias na fazenda. É pertinho, mas tipo assim, é bem escondidinho, bem assim gostoso, né? Bem interior mesmo, né? Então deixa a gente bem à vontade diante da natureza, né? Que a gente não consegue apreciar no local onde a gente mora devido ao trabalho e ao concreto, né? Que é a troca, né? Tem o rústico, mas é muito família, né? E tem essa coisa de vó, né? Que a gente tem muita saudade, né? Quem tem avó já teve, né? De ter esse cheirinho, né? Da lenha queimada, né? De subir no morro, de um balanço. Então é muito gostoso isso e poder transmitir isso para nossa filha também, de 20 anos, né? Foi muito bom. Apostando na simplicidade, o Hotel Fazenda recebe visitantes do Brasil inteiro e tem planos de aumentar ainda mais a capacidade nos próximos tempos. É aquela paixão à primeira vista que só quem conhece a roça sabe como é. Eu acredito que essa energia da natureza, esse ambiente diferenciado de trabalho, você não precisar estar numa selva de pedras, né, num escritório fechado,
acaba realmente sendo um diferencial para essa atividade num hotel fazenda, a qual a gente exerce. E por falar em sabores, que eu sei que vocês ficaram na vontade, daqui a pouquinho tem receita. Hoje é dia de aprender a sandália de São Francisco, recheada com creme de baunilha. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão, com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência, viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. Vão captando junto comigo uma massa doce recheada com creme de baunilha e trançada de uma forma que fica parecendo um calçado. A sandália de São Francisco é uma delícia. Quem vai ensinar pra gente é a dona Terezinha. Eu sou Terezinha Kilcan. Eu nasci em Salete. Aí, quando eu casei, eu vim morar em Rio do Campo. E mesmo sendo agricultora, trabalhando na lavoura, fazendo todo o serviço, eu sempre trabalhei na comunidade também. Que sempre gostei de trabalhar com as pessoas, de ajudar. E hoje estamos aqui para fazer uma receita da sandália São Francisco. É uma receita recheada, né? Vai o recheio dentro da massa e depois a gente vai vendo como fazer. Então, aqui eu já tenho 3 ovos, já separado. Agora vai o açúcar. E agora eu vou bater primeiro o açúcar com os ovos, bem batido. Até que fica assim bem espumoso assim, ó, já tá ficando. Tá vendo, ó, ficou já bem espumoso assim, ó. Agora eu desligo para colocar os outros ingredientes. Vai 1 colher de açúcar baunilha, pode ser bem cheio assim. O sal. Eu não gosto de fazer muito salgado, mais ou menos meia colher assim, de sal. Agora eu vou bater mais um pouco. Já estava pronto, mas eu coloquei aqui 2 colheres de manteiga e 2 colheres de nata dentro do leite, e daí eu esquentei o leite, porque o leite tem que ser bem quentinho para fazer a massa. Agora o restante da nata, do leite
e da manteiga, que está aqui já derretida. Agora mais um pouco de trigo e o fermento. Ó, o fermento já está bem crescido. 1,5 colher de fermento em meia xícara de água, 1 colher de açúcar. Aí eu desmancho o fermento nessa água morna, tem que ser, pode ser um pouquinho mais de morna, mas não muito quente. E o segredo de fazer isso antes de desmanchar o fermento é que daí sai assim aquela fortidão do fermento. Às vezes a gente come um pão, alguma coisa assim, tem muito gosto de fermento. E é isso aqui é o segredo, é colocar dentro da água com um pouquinho de açúcar e deixar crescer. Aí ele vai tirando mais aquele gosto assim forte do fermento. Eu só vou misturar um pouco o trigo porque a massa já está ficando mais firme, ó. Agora já está pronto, agora tem que colocar a mão. Essa aqui tem que ir amassando até que dá o ponto, não fazer muito dura, né? Daí no final a gente acrescenta aos pouquinhos o trigo. Mas ela tem que soltar bem da bacia, né? Não pode ser muito mole também não. Agora que já não está mais grudando na bacia, eu gosto de colocar em cima da mesa. E agora é só terminar de amassar a massa. É bom sovar bastante assim, até que ela não que solta bem das mãos. Eu sempre gostei de fazer as padarias, já aprendi com a minha mãe. Nossa, a mãe fazia umas cucas tão gostosas. Daí depois ela pedia para nós fazer. Daí eu já aprendi com a minha mãe. Só não a sandália. Sandália naquela época eu não fazia. Mas as cucas, pão, tudo nós fazia rosca. Essa aqui, então, não é tanto tempo que a gente aprendeu. Já está quase pronto. Só vou mexer mais um pouco. Ó, ela não gruda mais na mesa, ó, tá vendo? Ela solta bem, ó, com massa macia, ó. Ela não é muito dura e também não muito mole, ó. Ela é bem fofinha. E agora é colocar numa bacia e deixar crescer. Depende muito do calor, né, como está a temperatura, mas mais ou menos uns 35 minutos. Agora eu vou colocar perto do fogão. Aqui nós temos fogão a lenha. Aí eu já gosto de colocar aqui perto do fogão. Eu tenho aqui uma bacia com água, já quentinha. Aí eu coloco dentro da bacia com água, mas não pode ser água muito quente, daí estraga a massa. Ela tem que ser mais que morna, assim, ó, que dá de colocar bem a mão dentro. Agora a massa já cresceu. Agora nós vamos fazer o modelo com o rolo, né, para fazer a sandália. Nas duas pontas a gente faz ela mais arredondada assim, ó, o formato da sandália, né? E aqui também nós temos que ainda fazer ela também, preparar ela. Vou botar um pouquinho de trigo para não grudar. Daí no meio, assim, tem que fazer ela um pouco mais larga. Aqui fazer um pouco mais arredondada, ó. Agora a gente vai rechear a sandália com o creme de baunilha. O creme já está pronto. Aqui tem 3 gemas, 1 colher de baunilha, 1 xícara de açúcar, 3 colheres de maisena. Aí tem que desmanchar a maisena no leite, né? E colocar os ingredientes no fogo e só deixar engrossar, como está aqui assim, ó. Incrível. E agora vamos então montar a nossa sandália. Aqui assim eu vou fazer um corte. E agora eu vou fazer os cortes até chegar aqui no final.
vez. E aqui eu faço isso aqui, ó. Tem que ser assim e tira um pouquinho mais, assim e assim. Esse aqui vai pro lado, esse não vou usar. E aqui também, na altura aqui mais ou menos, né? Aqui e aqui. E agora aqui nós temos que fazer conforme está aqui. Agora então é colocar o creme aqui no meio. E isso aqui é opcional. Quem quiser fazer com fruta pode fazer, ou fazer com chocolate. Fique ao seu critério daí. Até se quiser pode fazer uma farofa, colocar uma farofa aqui no meio também. E aqui o creme vai até onde tem os cortes, ó. É só no meio. E agora vamos então começar a trançar a nossa sandália. Primeiro a gente coloca essa parte aqui, para cima. E esse fica por enquanto ali do lado. Daí esse aqui vem para cá. E essa aqui para cá. Sempre de um lado e depois do outro, ó. Bem fácil. Agora esse aqui. Até o final. Agora essa parte vem aqui por cima. Puxar para cima aqui. E essas pontinhas podem colocar por baixo, assim, ó. Isso. E é feita em forma de sandália. E esse aqui, então, a gente coloca aqui. E esse também. E por baixo, assim, ó. E essa parte fica aqui, por cima. Pronto. Agora a gente vai colocar na forma. A forma já está untada. Eu untei com manteiga, mas pode ser com nata, com o que quiser, com azeite. Aí, só colocar na forma e deixar ela crescer. Mais ou menos assim uns 20 minutos. Colocar perto do fogão. E aqui então sobrou um pouco de massa daquela receita. E isso aqui vai dar uma receita pequena. Sempre dá uma receita grande e uma pequena, uma forma mais pequena. Ela já cresceu, agora antes de ir para o forno eu vou pincelar com gema de ovo. Aqui tem uma gema de ovo, 2 colheres de leite e 1 colher de água. Aí só pincelar por cima. Isso é para ela ficar mais macia e bem douradinha. Eu lembro assim que as nossas mães já faziam isso quando era para Natal. Fazia aquelas tranças, eu lembro muito bem da minha mãe, e aí ela pincelava sempre com a gema de ovo, um pouco de leite, aqueles pães gostosos que ela fazia. Daí depois eu vou botar mais um pouco. O forno já está aquecido a 200 graus e agora então ela vai para o forno por 40 minutos. Agora que eu botei ela dentro, ela estava em 200 graus, mas no meu forno eu vou colocar 250. Então agora ó, que fizemos a sandália de São Francisco recheada, está pronta. E vamos tomar um café delicioso agora. Tudo em família.
E tudo que tem aqui é feito em casa, não tem nada comprado em padaria, é tudo feito em casa. Tá bem gostoso. Poderia fazer mais vezes. É muito bom, mas assim, feito pela mãe em família fica melhor. Fazem libras. Libra, bom? É com essa receita incrível que a gente termina mais uma edição do Vale Agrícola. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!